Em tempos de incerteza, quando tudo parece instável e ameaçador, a alma humana busca segurança. Mas Deus, ao falar com Josué e o povo de Israel em Deuteronômio 31:6, não oferece um plano de fuga, nem uma estratégia humana. Ele oferece sua presença real, contínua e fiel. Sede fortes e corajosos, porque o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco. Essa é a base desta reflexão. Uma coragem que nasce não da ausência de medo, mas da certeza inabalável de que Deus caminha conosco em cada passo. Ao longo dos próximos tópicos, vamos mergulhar nesse versículo poderoso e entender por que você pode enfrentar o que está diante de você, mesmo que pareça maior do que sua capacidade, seu entendimento ou suas forças. Porque quando Deus diz não temas, Ele não está ignorando a realidade. Ele está te revestindo com algo maior, sua promessa de jamais te deixar só. E essa promessa vale para hoje. Deus não sugere, Ele ordena. Sede fortes. Essa não é uma força de aparência, nem uma cobrança emocional. É uma convocação espiritual para quem tem andado fraco por dentro. Ser forte aqui não significa não chorar, não sentir ou não ter dúvidas. Significa escolher continuar confiando, mesmo quando tudo dentro de você quer parar. Deus sabia que Josué estava prestes a assumir uma missão enorme, liderar um povo inteiro rumo a terras desconhecidas. Sabia do peso, do medo e da pressão. Ainda assim ele diz: sede forte. E hoje essa mesma palavra vem até você. Talvez você esteja cansado, sobrecarregado, perdendo as forças lentamente. Mas o Senhor diz: seja forte, porque eu estarei contigo. A força que Deus pede, Ele mesmo sustenta. E quando você não souber como continuar, lembre-se, não é sobre o quanto você aguenta, é sobre o quanto Deus já prometeu te carregar. Deus continua. Sede fortes e corajosos. A força prepara o corpo e a alma. A coragem move os pés. Ser corajoso não é ser destemido. É avançar apesar do medo. É fazer o que Deus manda mesmo quando o coração está acelerado. Mesmo quando os cenários parecem impossíveis. A coragem que Deus ordena nasce da confiança. Quem caminha com Ele nunca está sozinho no campo de batalha. Josué estava diante de gigantes, muralhas e um povo cansado, mas Deus disse: tenha coragem. Hoje, talvez suas muralhas sejam dívidas, diagnósticos, rejeições, memórias do passado ou decisões difíceis. Mas a palavra de Deus é a mesma. Não pare, não recue, tenha coragem. Não porque você é suficiente, mas porque aquele que vai com você é invencível. A coragem não tira o medo, mas tira o medo do controle. E isso é tudo o que você precisa para dar o próximo passo. O Senhor diz com clareza: não temais. É como se Ele dissesse: eu sei o que está por vir. Sei que parece grande demais, mas não tenham medo, porque eu estarei com vocês. O medo é um mensageiro mentiroso. Ele exagera os perigos, distorce as possibilidades e sussurra que você não vai conseguir. Mas quando Deus fala não temas, Ele está te lembrando de que o medo não tem o direito de governar sua mente. Josué enfrentaria guerras, decisões difíceis, oposição. Assim como você pode estar enfrentando hoje conflitos internos, relacionamentos quebrados, dúvidas profundas. Mas o medo só reina onde Deus é esquecido. E o antídoto contra o medo não é a força humana, é a lembrança da presença de Deus. Quando você se lembra que o Criador do universo caminha ao seu lado, o que parecia assustador perde o poder. Não porque o problema sumiu, mas porque a consciência da presença ficou maior. Deus é específico ao dizer: nem vos atemorizeis diante deles. Não é apenas sobre não sentir medo, é sobre não se deixar dominar, encolher ou paralisar diante de quem ou do que te ameaça. Para Josué, os deles eram povos fortes, exércitos armados, gigantes temidos. Para você, podem ser desafios emocionais, pressões familiares,
contas acumuladas, decisões difíceis, doenças ou mesmo vozes internas dizendo que você não é capaz. Mas Deus não apenas reconhece os inimigos, Ele garante que sua presença será maior que qualquer oposição. A ordem de não se atemorizar é um convite à confiança ativa. Não se assuste, eu já fui antes de você. E quando Deus vai na frente, nenhuma ameaça tem a última palavra. Aquele que sustenta os céus é o mesmo que sustenta você. Então não recue diante do que parece grande. Lembre-se que você não está lutando sozinho. Você está cercado pelo Deus que nunca perde. Em meio à ordem de ser forte e corajoso, Deus apresenta o motivo. Porque o Senhor, vosso Deus, não é qualquer um dizendo isso. Não é um amigo tentando animar, nem um líder tentando motivar. É o próprio Deus falando com você. Isso muda tudo, porque se a promessa vem dele, ela carrega o peso da sua fidelidade. Ele não depende das circunstâncias, dos seus méritos, nem das suas emoções. Ele cumpre o que diz porque é fiel por natureza. Deus não está apenas exigindo coragem, Ele está sustentando essa coragem com a certeza de quem Ele é. Quando Ele diz, eu sou o teu Deus, está assumindo responsabilidade por você. Isso significa que você nunca vai enfrentar uma batalha sozinho. E mesmo quando você se sente pequeno, confuso ou incapaz, o porquê de tudo continua de pé. Porque o Senhor, teu Deus, é contigo. E se Ele é contigo, você pode descansar, mesmo em meio à guerra. Há uma diferença enorme entre alguém que torce por você e alguém que caminha com você. E Deus deixa claro em Deuteronômio 31:6. É quem vai convosco. Ele não é apenas um espectador celestial esperando o resultado. Ele está no caminho passo a passo ao seu lado. Deus não envia apenas força. Ele envia a si mesmo. Ele não diz vá, mas diz vamos. Essa promessa muda tudo. Porque se Ele vai com você, você nunca está sozinho. Mesmo quando ninguém entende sua dor. Você não depende do seu próprio entendimento. Porque a sabedoria dele guia. Você não precisa ver o caminho inteiro, pois quem vai com você já conhece o fim desde o começo. Então, respire fundo, olhe para frente. Mesmo que seus olhos não enxerguem, seus passos estão acompanhados por um Deus que não falha. E se Ele vai com você, você vai chegar. Quando o Senhor vai com você, a sua perspectiva muda, a sua postura muda. E até o silêncio de Deus se transforma em segurança. Você já não caminha mais como alguém perdido tentando acertar. Agora, você anda como alguém acompanhado pelo Criador do Universo. Isso não significa ausência de problemas, mas presença de direção. Significa que, mesmo nos dias em que você não sente nada, Ele continua ali. Mesmo quando a porta se fecha, o recurso atrasa. O diagnóstico assusta. Ele continua indo à frente. E quando Deus vai à frente, Ele prepara, alinha, desvia o mal e abre o necessário, no tempo certo. A grande verdade é, não há terreno desconhecido para quem caminha com Deus. O medo perde força. O desespero cede espaço à esperança. Porque a certeza da presença dele se torna o seu chão, seu guia, sua motivação. Você não caminha mais por impulso. Você caminha por fé. E isso muda absolutamente tudo. Talvez uma das promessas mais poderosas deste versículo seja essa: não vos deixará. Deus não caminha só até metade da jornada. Ele não desiste no meio do caminho. Mesmo quando você tropeça, Ele permanece. Mesmo quando você se afasta, Ele continua esperando. Porque a fidelidade de Deus não está condicionada ao seu desempenho, mas sim ao amor eterno que Ele decidiu ter por você. A promessa de que Ele não deixará é um antídoto contra o abandono emocional, espiritual e existencial que tantos carregam. Você pode ter sido deixado por pessoas, amigos, relacionamentos. Pode ter sido esquecido por quem prometeu ficar. Mas Deus não é como os homens. Quando Ele diz não te deixarei, Ele fala com a autoridade de quem nunca falhou.
e nunca vai falhar. Ele começou a boa obra em você, e Ele mesmo garantiu: eu vou até o fim contigo. Existe uma dor silenciosa que muitos carregam: o sentimento de estar desamparado, aquela sensação de que ninguém entende, ninguém vê, ninguém se importa. Mas Deus, em Sua palavra, afirma com firmeza: nem vos desamparará. Ele não apenas te acompanha, Ele te sustenta. Desamparo é quando tudo cai e você não tem em quem se apoiar. Mas Deus é o braço que permanece quando tudo o resto vai embora. Ele não te solta quando você erra, quando vacila ou quando pensa em desistir. O desamparo humano pode até existir, mas o desamparo divino nunca será realidade para quem confia no Senhor. Essa promessa é como um escudo para a alma. Mesmo quando tudo estiver escuro, eu estarei aqui. Mesmo quando você não entender, eu não vou soltar sua mão. E talvez essa seja a palavra que seu coração mais precisava ouvir hoje. Você pode estar em pedaços, mas nunca está sozinho. Em um mundo onde tudo muda rápido, promessas são quebradas e sentimentos oscilam. É fácil projetar essa inconstância em Deus, mas a presença dele não é intermitente, não falha, não vacila. Deus não vem e vai conforme seu humor ou desempenho espiritual. Ele não aparece só nos dias bons, nem se afasta quando você escorrega. A presença de Deus é estável, é fundamento, é abrigo. Mesmo quando você sente que está caminhando sozinho, ele continua ali, não apenas olhando, mas sustentando você. Talvez o silêncio dele tenha te confundido. Talvez a espera tenha feito parecer que ele foi embora. Mas a promessa continua firme. Não vos deixará, nem vos desamparará. A presença de Deus é como o ar. Mesmo quando você não vê, ele continua te mantendo de pé. Confie nisso. Respire fundo. Você está cercado. Mesmo agora. Há momentos em que a nossa maior luta não é contra o problema, mas contra a falta de explicação. Queremos entender o porquê, o quando, o como. Mas Deus, em Deuteronômio 31:6, não oferece explicações. Oferece presença. Ele não diz: vocês entenderão tudo, mas sim: eu estarei com vocês. Porque há coisas que só fazem sentido depois, e outras que talvez nunca façam. Mas Deus não precisa que você entenda agora. Ele precisa que você confie. A fé não exige provas. Ela se ancora na promessa. E a promessa é essa: não temas. Eu estarei contigo. Quando o medo bater, diga: eu não entendo, mas confio. Quando a resposta demorar, diga: eu não vejo, mas sigo. Porque a confiança em Deus não elimina o sofrimento, mas elimina o desespero. E isso é o que mantém você respirando, mesmo quando tudo parece sem sentido. Muitas vezes confundimos a presença de Deus com a ausência de problemas. Mas Deuteronômio 31:6 não diz que tudo será fácil. Diz que Deus estará com você em tudo. Ele não promete atalhos, mas promete sustento. Não diz que você não enfrentará inimigos, mas afirma que não enfrentará nada sozinho. E isso é mais precioso do que a facilidade, porque as dificuldades virão, os ventos contrários soprarão. Mas você pode passar pelo fogo sem se queimar, pelo rio sem se afogar, não porque é forte, mas porque aquele que é a própria força caminha com você. A verdadeira bênção não é uma vida sem dor, é uma vida onde a dor não tem poder de quebrar sua fé, porque ela está firmada em um Deus que nunca falha. E se hoje tudo parece difícil, lembre-se, a dificuldade não é a ausência de Deus. Às vezes, é justamente o lugar onde Ele se mostra mais presente. Deus não pediria algo de você se não estivesse pronto para fornecer exatamente o que você precisa. Quando Ele diz: sede fortes e corajosos, Ele também está dizendo: eu já depositei essa coragem em você. Talvez você só precise lembrar que ela está aí. A coragem não vem de motivação passageira, mas da convicção de que Deus está agindo mesmo quando você não vê.
Muitos querem sentir coragem para agir, mas, na verdade, agir é o que acende a coragem. Quando você dá um passo, mesmo tremendo, o céu se move. Quando você confia mesmo sem entender, os céus se inclinam. E quando você diz, Senhor, eu vou porque o Senhor vai comigo, o impossível começa a ser tocado. Então não espere se sentir pronto, porque coragem não é ausência de fraqueza, é escolher andar mesmo com ela. E se Deus está contigo, essa escolha vai te levar mais longe do que você imagina. Deuteronômio 6 não é apenas um versículo, é um ancoradouro para a alma, é a lembrança de que, por mais instável que o mundo esteja, há uma rocha firme onde você pode descansar, a presença de Deus. Ele não exige perfeição, apenas confiança. Ele não pede força total, mas entrega força sobrenatural. E ele não promete uma vida sem lutas, mas garante que em todas elas, você nunca estará só. Essa promessa foi feita a Josué, mas ecoa até hoje para mim e para você. Se você está passando por momentos de medo, incerteza ou dor, saiba, o Deus que vai à sua frente também, vai ao seu lado e te sustenta por trás. Ele não te deixa, ele não te desampara. E quando tudo parecer escuro, lembre-se, a presença dele é a luz que você precisa para dar o próximo passo. Coragem. Você não está sozinho e nunca estará. Se essa palavra encontrou seu coração hoje, agradeço profundamente por você ter ficado até aqui. Talvez você esteja enfrentando batalhas que ninguém conhece. Talvez tenha pensado em desistir, ou tenha orado no silêncio da sua dor por um sinal, por uma resposta. E se essa mensagem chegou até você, creia, não foi por acaso. Deus está dizendo, eu estou contigo, eu não te deixarei, eu não te desampararei. Escreva nos comentários, Deus está comigo. Declare essa verdade e firme sua fé em palavras. Se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilhe este vídeo agora. Você pode ser o instrumento que Deus vai usar para levantar outra vida. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no canal Caminhos da Esperança. Aqui, todos os dias você encontra uma palavra que fortalece, consola e traz direção espiritual, porque onde há fé, há esperança. E onde há esperança, há um novo começo.